Pessoal, onde é que você está agora? Você está no projeto X, não é isso? Você tem uma aula X, né? Um professor X, 3X, né? Triplo X, Vin Diesel, X, ao contrário, Six, português, 6. 6 o quê? Seleção hexacampeã. Gente, são muitas coincidências num lugar só. Por que você não veio para cá ainda, gente? Vin Diesel já veio, a seleção usa uniforme amarelo, em inglês yellow. Você lembra o quê? Yellow block. Galera, você acha que a sua vida é complicada, fica buscando alguém para descomplicar a sua vida? Não tem complicação não, precisa descomplicar não, vem multiplicar. Esse é o projeto que multiplica as suas chances de aprovação. Estamos na aula de História, o assunto de hoje é o Renascimento. Meu nome é Gabriel Feitosa, já te dei todos os motivos para você vir para cá, então vem, olha só. O Renascimento, ocorrido aí entre os séculos 14 e 16, é um momento muito importante para a cultura do mundo ocidental, principalmente para a cultura da Europa. Primeiro de tudo, aluno, se você pensa em renascimento, você tem que pegar o que significa a palavra, o que renasceu nesse período. Se você responde essa pergunta, você já consegue ter um bom caminho para entender esse assunto. O que vai renascer nesse período, galera, é a cultura greco-romana, a cultura dos gregos e dos romanos, que nesse período aqui, estamos percebendo o século XIV, final da Idade Média, assunto que nós já vimos nos outros extensivos, é só você voltar lá e rever as aulas, né? E o início do período moderno. Você deve lembrar que no período da Idade Média, a cultura dos gregos e dos romanos, a cultura greco-romana, que a gente chama de cultura clássica, ela sofreu ali um adormecimento, né? Ela adormeceu um pouco, muitos vão dizer que ela foi completamente assassinada, né? Não é à toa que chamam a Idade Média de Idade das Trevas. E o cara que deu essa alcunha, né, que deu esse título para a Idade Média como Idade das Trevas, foi exatamente o cara do Renascimento, foram os artistas do Renascimento, os autores do Renascimento, que vão dizer, naquele período não houve cultura greco-romana, ou pelo menos um adormecimento dela, né, enfim, ali uma diminuição daquelas características, mas agora ela tem que voltar. Então entenda que o Renascimento vai buscar um retorno da cultura clássica, da cultura grega e da cultura romana. Você sabe também, né, e isso é algo muito comum no estudo do Renascimento, que ele começa na Itália. Você tem um pioneirismo ali na Península Itálica. Óbvio que o Estado Nacional Italiano não havia se formado ainda. Você tem que lembrar que a Itália naquele período, na verdade, é uma península dividida em pequenas repúblicas, ali, pequenos condados, que tem uma autonomia interessante entre si. E a Itália, gente, vai ser a primeira a participar desse movimento. Eu listei aqui 3 questões, 3 características, né? Primeiro de tudo, e a mais importante, a Itália foi o berço da cultura greco-romana, foi o berço da cultura principalmente romana, e vamos lembrar lá nas aulas, nas primeiras aulas extensivas, que o Império Romano foi um império muito vasto e que acabou também absorvendo as características dos gregos. Então todos os grandes escritos, todas as grandes obras de arte, a própria língua, né, o latim, que era a língua em que acabou sendo produzidas as obras dos romanos posteriormente, né, e o grego clássico, o famoso linear B, você percebe que isso aqui na Itália está lá. Há uma proximidade daquela cultura com aquela cultura que facilita o resgate. Ao mesmo tempo, você tem 2 cidades muito importantes, lembre-se dessa cidade, gente, dentro do seu coração X, Gênova e Veneza, muito importantes naquele período, porque tem um porto, uma saída para o mar Mediterrâneo, ótimos contatos com a cultura oriental, principalmente dos antigos sábios bizantinos, homens que conseguiram preservar bem a cultura antiga, a cultura clássica, e que vão estar muito presentes nessa Península Itálica. Então, um foco muito grande em Gênova e Veneza. Quando a gente lembra das aulas ali da crise feudal e o início da Era Moderna, você tem que lembrar o seguinte, galera: essas cidades comerciais, os burgos que surgem na Europa, vão ficar muito fortalecidos na Itália, na Península Itálica. Você tem Gênova, Veneza, Roma, Florença, cidades que estão aí com uma vida urbana muito bem vívida e uma burguesia que vai se enraizar. E é essa burguesia que vai promover o Renascimento. Você tem que ter isso muito forte no seu coraçãozinho. E é aí que gera a figura do mecenas.
O mecenato nada mais é do que uma atividade em que você tem um homem com riquezas, na linguagem aí marxista, materialismo histórico, né? O homem que detém os meios de produção, o homem que está ali ligado àquela questão econômica. Eu trouxe 2 exemplos de mecenas, a família Sforza em Milão e os Medici em Florença. Você tem também os Borgia em outras regiões, famílias que têm ali uma boa aquisição. A rapaziada que acompanhou o Assassin's Creed, né, rapaziada, os geeks aí de plantão, vão lembrar muito bem dessas características porque viu o jogo, enfim, viu isso de perto, né, com Ezio, nosso grande herói. Você percebe aqui que essas famílias elas vão desenvolver quais características? Elas se aproximam dos artistas, financiam essas obras, certo? Comprando esses quadros, essas esculturas, enfim, esses manuscritos, ao mesmo tempo, o cara consegue financiar, ou seja, alimentar economicamente aquela vida artística. Só que o que um cara como esse ganha com uma obra de arte? Ele ganha prestígio, ele ganha reconhecimento. Ter uma obra de Leonardo da Vinci, ter uma obra de Michelangelo na sua casa ou na sua igreja, porque você tem muitos papas que foram mecenas nesse período também, né? Isso é uma característica muito importante, porque traz prestígio, porque agrega valor à sua vida, né? Você percebe como a riqueza, ela não precisa existir só na questão do dinheiro, mas também na questão ali do símbolo de poder, como você estabelece a sua manutenção de poder, né, gente? E é aí que você percebe os principais artistas desse período. Tivemos artistas tanto no ramo da literatura, como na questão da ciência também muito importante, artes plásticas, nas esculturas, nos poemas. O Renascimento é um movimento cultural muito amplo, tá, gente? Você não pode resumir só a pintura. Você tem, por exemplo, Dante Alighieri com a Divina Comédia, muito importante aí para trazer um pouco dessa visão humanizada do inferno, como você percebe. O Maquiavel, o príncipe, um clássico autor do humanismo. Vamos sempre lembrar do humanismo como a filosofia do Renascimento, uma ênfase na história, na filosofia, na lógica, na retórica. Esses autores vão abraçar essas grandes ciências gregas da antiguidade, né? Leonardo da Vinci, o nosso clássico renascentista, né? O cara que atuou em vários ramos do conhecimento, história, geografia, física, química, biologia, dissecava cadáveres, um grande gênio da nossa história, e enfim, com o quadro A Mona Lisa, nessa figura um pouco esquisita, que você não sabe muito bem desvendar, mas a própria Mona Lisa, ela é um retrato do mecenato. Na verdade, ele é um retrato de uma nobre que vivia na Itália naquele período, na Gioconda, que é o nome original da obra, e mostra exatamente esse contato do artista com o mecenas, um cara que pediu para, enfim, fazer um retrato da mulher dele. Michelangelo e o Rafael, chamado pelos italianos de Raffaello, mestres da arte, né, das artes plásticas, muito bem cuidados com a questão da perspectiva, com os detalhes corporais, e é aí que a gente chega, galera, nas principais características desse renascimento. Você está olhando essas palavrinhas aqui, para você não está fazendo sentido, né? Mas é porque tem um macetinho para você gravar, né, para você lembrar dessas características. Tem que ter carinho, gente. Sem carinho não é possível. Nada acontece. Não tem como. Tem que ter carinho para tudo na sua vida, né? Faz o carinho de cima para baixo e aí você tem a primeira letra de cada característica. O classicismo, já vimos, resgate da cultura clássica, da cultura greco-romana. Você percebe isso principalmente nas obras do Michelangelo, né? Essa ênfase na questão do corpo, nos músculos, como o homem grego gostava disso, né? Antropocentrismo, ou seja, o homem no centro de tudo. Uma ênfase às características humanas, à vontade do homem de transformar. Uma oposição muito grande ao teocentrismo da Idade Média, né? Quando você tinha Deus no centro de tudo. Racionalismo, ou seja, vou buscar compreender as coisas por meio da razão, por meio de uma explicação um pouco mais lógica, característica que os gregos gostavam também. Individualismo, ênfase no indivíduo e nas suas potencialidades. Agora o artista, quando ele termina a obra, ele vai assinar a obra com o nome dele. Isso na Idade Média não ocorria, era algo muito difícil, porque ele dizia que tudo era culpa o quê? De Deus. Então está dando uma ênfase ao indivíduo, algo que anda lado a lado ao antropocentrismo, né, gente? Naturalismo, a ênfase nas características naturais, tanto da fauna como da flora, como do próprio homem. É só lembrar, né, que as mulheres aparecem um pouco mais cheinhas nas obras, geralmente ali com o corpo mais exposto, uma questão aí da natureza humana mesmo, da natureza ao nosso arredor. O hedonismo, ênfase nos sentidos, no prazer
carnal. O homem não deve mais sentir aquele pecado de ter o prazer da terra. Quando eu digo prazer, gente, não é só o lepo-lepo não, tá? Eu estou me referindo também ao prazer do paladar, da música, do olfato. Saber explorar esses sentidos. As obras de renascentistas, elas dialogam muito com algo que é sensitivo. E por fim, né, gente, o otimismo. Eu nego o passado, eu digo que o meu passado é trevoso, que o meu passado é bizarro, que o meu presente é muito melhor porque ele está renascendo e que o futuro vai ser melhor ainda. Estamos aí, galera, definindo as características do mundo moderno que vão ser muito importantes até a Revolução Francesa. Espero ter ajudado você nessa caminhada e a gente se vê na próxima.